O que pensávamos antes de reencarnar? O que será que eu e você, quando estávamos na erraticidade, que é o nome que se dá à vida espiritual, que cada um de nós pensávamos ali? O que ansiávamos, né, quando estávamos sendo direcionados a uma nova existência? Né, o que a gente buscava? Qual que era o nosso anseio, a nossa expectativa em relação a isso? Bom, vamos pensar desde lá do princípio, né? Deus, quando nos cria, né, nos molda ali, nos direciona a vida, né, a vida do Espírito, nos cria simples e ignorantes, né? E cada um de nós vai enfrentar escolas, né, situações para o desenvolvimento e o amadurecimento. Daí se tem a expressão de que cada ser é único, cada ser constrói um caminho próprio para si mesmo, porque esse caminho percorrido, essa direção que iremos seguir, ela é interpretada na individualidade. E assim fazemos, né? Saímos por mundos, né? Passamos por alguns mundos, até que chegamos aqui à Terra e começamos a experimentar a vida aqui. E estamos aqui há bastante tempo, já todos nós, buscando, né, esse amadurecimento, esse crescimento, esse avanço nas nossas questões pessoais. Antes de a gente, boa tarde, Rô, antes de a gente chegar ali no momento da reencarnação, que é o tema do assunto de hoje, vamos pensar que quando a gente deixou a última vida, a gente deixou ela com situações emocionais, situações de moralidade, situações de relacionamento com as pessoas conturbadas, né, em dificuldade. E aí, com essas informações no nosso mental, nós seguimos para a vida espiritual. Eu vou aqui retratar duas situações, tá? A situação positiva, né, de uma desencarnação positiva, e uma mais conturbada, tá? Na positiva, nós saímos com algumas questões, mesmo que a gente avance muito no processo do autoconhecimento, da descoberta espiritual, a gente vai carregar algumas questões emocionais para o outro lado. Mas, como a gente estudou, a gente se aplicou, a gente trabalhou bastante, a gente ajudou o próximo, ajudou a si mesmo, a gente tem uma condição um pouquinho diferente, tá? E retornamos à espiritualidade, fomos amparados, encontramos ali os nossos entes queridos, aqueles que tinham condição para isso, e eles nos direcionaram a alguma colônia, algum posto de atendimento, algum local, para que a gente pudesse ali receber os primeiros cuidados, as primeiras informações e os tratamentos necessários para desvincular totalmente a nossa energia da última existência material. E aí, durante esse processo, como bem retratado no filme Nosso Lar, nós iremos começar ali a readaptação à vida espiritual. Ou seja, vou lembrar de algumas coisas, vou encontrar pessoas, vou ser colocado em frente a situações, e aí a gente começa todo esse processo de analisar a vida nossa como uma vida de um espírito, e não mais só a vida daquela última existência. E aí eu vou parar, meditar sobre isso, vou participar de palestras, de cursos, enfim, para meditar sobre o meu estado atual de consciência, sobre como eu estava consciencialmente, como estou agora consciencialmente, unindo ali a minha última experiência e as questões da minha vida eterna, do meu espírito. E aí eu vou avaliar aquilo e decidir por uma nova encarnação, porque ainda tenho fatores a serem trabalhados. Ou seja, eu tenho questões para resolver com fulano, questões para resolver com ciclano, e assim a gente vai avaliando tudo isso e chega a essa conclusão da reencarnação. E aí a gente vai gastar um tempo muito grande para isso, tá? Não é tão rápido assim como eu estou falando, tá? Eu costumo acreditar, né, costumo dizer que nós temos mais ou menos o tempo de vida aqui entre, vamos colocar aí nos melhores dos casos, 100 anos de existência na matéria, que nós tenhamos aí pelo menos uns 80 na espiritualidade. Então, nós teremos tempo aí para pensar muito, né, e trabalhar bastante sobre as nossas questões, né, sobre aquilo que iremos vivenciar. Então, vamos colocar assim, que eu e você fomos, né, com o nosso papel na mão ali, a um local e começamos a escrever as situações que precisamos trabalhar. Bom, preciso desenvolver um pouco mais a paciência, um pouco mais a empatia,
o lado da caridade, eu vou colocar aqui para mim trabalhos mediúnicos, né, porque eu tenho essa condição, vou colocar isso. Aí você vai colocando ali, elegendo tudo aquilo que você acha que você precisa fazer nessa nova existência. Com isso pronto, você vê ali as disciplinas que você colocou, obviamente que cada um de nós vai se preparar para essa vida. E aí você vai frequentar grupos de estudos, palestras, pertinentes àquilo que você está pleiteando na vida material. Você vai estudar, vai se aprofundar, vai vivenciar, vai experimentar todas aquelas situações. E aí, depois de todo esse processo feito, as pessoas que irão envolver a sua vida, né, essa nova vida na matéria, também estão lá, estão dispostas a ir, a colaborar com você e você com elas. E aí, de fato, você vai para o Ministério da Reencarnação, entrega a documentação para esse ministério, tá? Eu estou dando a visão aqui de como seria para nós, tá? Talvez seja totalmente diferente isso, essa entrega desses documentos, tá? E você vai até lá, entrega isso, um conselho, né? Vai avaliar aquilo que você coloca. Obviamente, nós somos muito otimistas em relação às nossas capacidades. Esse conselho vai fazer um filtro disso que você elencou ali como situações que você deseja viver e vai ponderar o que você suporta e não suporta. Feito isso, ele te devolve com 5% daquilo que você colocou, 95% eles tiram de lado porque sabem que você não terá capacidade. Bom, com a aprovação, com tudo pronto, tudo preparado, agora sim que vem a parte, o que pensávamos ali naquele momento, né? Nós torcíamos bastante, nós estávamos esperançosos de que faríamos uma boa encarnação, um bom momento de aprendizado para nós, uma situação que levaria eu e você a realizar coisas importantes para o nosso espírito, com toda certeza sim. Com toda certeza, nessa condição favorável, nós estaríamos ansiosos por isso, esperançosos com isso, de que conseguiríamos alcançar um nível satisfatório nessa encarnação, nessa nova vida que iríamos enfrentar daqui para frente, tá? Então o pensamento naquele momento era muito positivo, né? Era muito pautado assim, eu vou conseguir a qualquer custo, né? E aí talvez você ouvindo eu falar isso agora, você já vai vir aquele comentário que vem sempre para mim em qualquer vídeo que eu faço a respeito disso. Não é possível que eu escolhi viver o que eu vivo, enfrentar as situações que eu enfrento nessa vida. Pois bem, sinto lhe informar, mas grande maioria delas você vive porque você a escolheu. Outras você gerou agora, tá? Você criou aqui. Mas boa parte do que vivemos, nós escolhemos, consentimos com isso, trazemos isso da vida espiritual para a vida material. Nós fizemos toda essa jornada, desenhamos essa jornada. E aqui estamos tentando cumprir aquele processo. Mas o espiritualista, ou o espírita, quando estuda isso, ele entra em revolta. Ele não admite isso francamente, né, abertamente, mas ele entra em revolta dentro de si mesmo, né, pensando, não é possível, né, como assim? Como assim eu posso ter escolhido isso? Para resolver isso dentro de cada um de nós precisamos pensar que quando nós resolvemos pela encarnação, estamos saindo do nosso habitat natural, do momento que é a vida verdadeira de nós, para entrar num momento, num processo de dor, doloroso para nós. Porque viveremos situações aqui conflitantes, situações que envolvem dor, que envolve percas, sofrimento, dores emocionais, dores físicas, enfim, várias situações. E por que nós escolhemos isso? Porque sabemos que no final vai valer a pena, vai ser algo que a gente vai colher de uma forma muito positiva do outro lado. Então, a gente pede isso, né? Como o pessoal brinca, né? Você não pediu, você implorou para estar aqui, né? Então, a gente pede tudo isso para que a gente cresça, amadureça, né? E por que essas provas são aqui e não são na espiritualidade? Claro, por que a gente tem que vir para a vida corpórea, experimentar isso aqui na matéria? Porque a estrutura biológica, nosso corpo de carne, fornece fatores que amplificam as nossas questões mentais. Esses fatores são o instinto, né, o lado primitivo do corpo, que
dá uma carga a mais nisso, as possibilidades a mais nesse sentido, para que a gente busque o equilíbrio dele, né? Vocês já ouviram essa expressão, não é novidade para quem estuda a espiritualidade, da busca pela predominância do espírito sobre a matéria. Então, eu tenho que colocar a matéria, o corpo de carne, sobre a minha vontade, não sobre a vontade do instinto pessoal dele. Essa é a luta que todos nós estamos percorrendo aqui. E conforme a gente vai avançando nesse equilíbrio, nessa busca, a gente vai melhorando a nossa capacidade como espíritos. E aí, a cada vida que passa, não vai ser uma enxurrada de dor, vai ser uma enxurrada de conhecimento. A gente vai pensar dessa forma. Por isso que quando vivemos as situações, temos que olhar sempre para elas com o fator do que eu preciso aprender com isso, né? O que eu ainda não aprendi em relação a isso, o que me falta aprender em relação a isso. Se você conseguir isso, é um treino que você tem que fazer, certamente você avança no processo, tá? Porque se você, lição dada e lição não aprendida, é lição que terá que ser refeita lá na frente, ela vai voltar até você. Então tem esse olhar de buscar o conhecimento que você precisa nessas dificuldades, porque essas dificuldades, como a gente está dizendo aqui, foram elencadas por cada um de nós, vividas, pedidas para serem vividas por cada um de nós, tá? Nosso mentor foi a pessoa que recebeu uma cópia dessa documentação que a gente entregou lá no Ministério da Reencarnação. Ele recebe isso e você diz a ele, me ajude, né, no cumprimento disso, na realização dessas tarefas. E ele muitas vezes leva eu e você a viver essas situações, para que eu e você possamos aí enfrentar isso. Então, você está me dizendo aqui que o meu mentor me leva a situações de conflito às vezes? Sim. Ele aproxima pessoas, ele afasta pessoas, ele faz com que você muitas vezes direcione uma palavra equivocada para gerar um campo de confusão, de conflito, para que você avalie, né, o poder da palavra, o poder da energia, avalie você emocionalmente, sentimentalmente, frente às situações da nossa vida. Para que ele faz isso? Para que eu amadureça, que eu cresça, né? Então, se ele está proporcionando isso nessa hora, eu tenho que olhar para aquilo e vamos lá, o que eu preciso aprender nisso? Mas ele só entrega essas situações que você colocou, Cleber? Com certeza não. Da mesma forma que ele está entregando ali para você uma situação de crescimento, né, um tumulto, vamos colocar assim, ele também tem as respostas para que você se equilibre frente àquilo. É que a gente, quando está vivendo um problema, nós só olhamos para a dificuldade, nós não olhamos para a solução daquilo. A gente fica pautado em cima da dificuldade, tentando dizer ao mundo, olha como eu sou vítima, né? Isso sempre acontece comigo, né? Isso sempre é comigo, eu sou sempre assim, eu sempre atraio essas coisas para mim. Então nós ficamos em cima dessa energia e não buscamos ali o aprendizado, buscamos o outro lado, o lado positivo desse conhecimento, dessa história toda. E quando eu encerro um processo, quando eu encerro um ciclo, né, como as pessoas gostam muito de mencionar, de aprendizado, outro virá, né? Vamos supor que você está indo muito bem aqui na sua existência e você tinha ao todo aí 10 ciclos para viver aqui de desafios nessa vida. Acabou os 10 ciclos. E agora? Né? Eu não terei mais nada que aprender aqui, né? Na verdade, não, né? Se você enfrentou 10 ciclos, se você cumpriu os 10 ciclos, que é algo, boa tarde a todos vocês, que é algo bem interessante para cada um do espírito, para cada um de nós espíritos, outros ciclos que não estariam programados para vir até aqui, provavelmente quando você deixar o corpo à noite, você vai conversar com o mentor e serão inseridos novos ciclos. A vida material, boa tarde, tem como propósito crescimento, evolução, lapidação. Então nós, espíritos, pedimos esses ciclos, tá? Nós desejamos esses ciclos. Para quem está fazendo pergunta, eu vi que várias pessoas estão fazendo pergunta, o pessoal que já me assiste aqui já está acostumado aqui com as minhas lives. Primeiro eu foco no tema do principal da live, depois eu me dedico aí a ler as perguntas e responder as perguntas, tá bom? Não precisa repetir a pergunta, eu só peço que fique na live, que assim que eu terminar o tema principal, eu respondo as perguntas, tá? Então, cada um de nós veio aqui viver, né, essa experiência, transformar-se, né, dentro
das questões que envolvem os espíritos. Esse mundo serve para isso. Não à toa os espíritos falam para nós para que não nos apeguemos às coisas materiais, às coisas que envolvem, né, a vida material, e sim as questões que envolvem o espírito, porque nós não levamos nada daqui. Pensem comigo que você hoje carregaria para o mundo espiritual como você lida com as suas emoções, as suas amizades, os seus amores, os seus relacionamentos, somente coisas que estão dentro da sua mente, dentro da sua consciência. Nada de matéria, nem os títulos que você conquistou aqui, os doutorados e outras coisas mais, você levará com você. Não existe esse momento lá do outro lado. O doutor que você pode ser aqui, o engenheiro, o advogado, o marceneiro, o pedreiro, isso do outro lado, na vida espiritual, não representa absolutamente nada. Mas o quão bom você foi a si mesmo e ao próximo, quão bom você moralmente foi nessa última vida, isso sim, você leva do outro lado. Então, nós sempre buscaremos, na vida corpórea, lapidação. E lapidação para nós é igual a dor e sofrimento, porque nós enxergamos assim, é uma característica nossa. A gente se coloca, sempre que eu vivo uma situação, eu não consigo viver e vê-la como aprendizado. E está tudo bem, é a nossa maturidade, é nesse nível a nossa maturidade. Mas chegará um momento que a gente verá assim. Se você e eu conseguirmos estudar bastante, pensar bastante, meditar bastante, eu verei que as situações que eu passo, na verdade, estão favorecendo o crescimento do meu espírito. Porque, vamos ser sinceros conosco aqui, sem o caos em nossa vida não há crescimento, não há amadurecimento, não há um olhar diferente, um pensamento diferente. Não há aquela busca, por exemplo, de um médium trabalhador hoje que busca, boa tarde, que busca uma outra casa, busca uma casa espírita para trabalhar, se não for através de uma dor. É muitos poucos que vão até uma casa espírita porque, eu senti um chamado, eu senti que eu precisava, eu estou aqui para aprender. A grande maioria tá ali porque no passado enfrentou dificuldades e problemas e só viu aquela casa, aquele jeito de entender o processo e aplacar ali as suas dores. Então, nós buscamos as coisas quando vivemos dores. É muito nobre de você, de cada um de nós, se eu resolver buscar o conhecimento só pelo conhecimento, só pelo crescimento, né? Então, percebe como a gente funciona, né? Durante um tempo na minha vida, né, dentro das coisas que eu faço da minha profissão, eu atuei como terapeuta, né? E é interessante quando você trabalha nessa área que as pessoas vão buscar terapias, né? Terapias holísticas ou psicologia ou atendimento em casas só na necessidade, só quando estão no fundo do poço. E esse fundo do poço, na maioria das vezes, não é no lado emocional, no lado da consciência, é no lado material. A pessoa tem uma perca ali, de algum sentido, na vida material e recorre ao terapeuta ou outros profissionais para conseguir se estabelecer novamente, né, na questão material. Então, percebe que é através de percas que a gente vai buscar conhecimento? Então, automaticamente a gente vai vivê-las aqui para crescer e amadurecer, né? E aí quando você conversa com a pessoa, na época que eu trabalhava como terapeuta, você perguntava para a pessoa assim, você estuda alguma coisa sobre espiritualidade, autoconhecimento? Não, eu só foquei a minha vida em faculdade, cursos e outras coisas mais, estava tudo indo muito bem, de repente eu perdi tudo. E aí a pessoa muitas vezes me dizia assim, isso só pode ser coisa espiritual. Pois bem, né, eu sempre fazia alusão da seguinte forma, né? Você está aqui para viver as questões espirituais, como a gente está conversando hoje aqui. Se você não olhar para esse lado espiritual, mesmo que seja um pouco da sua vida, e você só focar no lado material, o seu mentor, os espíritos, não veem outra forma de você olhar um pouquinho para essas questões se não bagunçarem o seu lado material, se não trouxerem para você um momento de desequilíbrio naquilo que você mais preza hoje, que é as questões que envolvem o lado material. E aí essas pessoas vão ao fundo do poço, quando ouvem isso de mim como terapeuta, na época que eu era terapeuta, ou de outras pessoas, né, que fazem esse tipo de trabalho, quando ouvem isso elas começam a mudar
Elas começam a enxergar algumas coisas, pensar algumas coisas sobre o espírito, sobre o propósito da existência na matéria, e aí começam a construir um caminho de autoconhecimento. Conforme elas vão construindo esse caminho, aquela perca material que se afastou, né, aquele lado material que deixou ela naquele momento, começa a retornar, né? E aí a pessoa começa a se restabelecer novamente financeiramente na vida. Mas adivinha o que acontece depois, né? Que ela está plena de novo no lado material. O lado espiritual fica em segundo plano, tá? O lado espiritual não vai mais fazer parte da atividade. Porque eu sei, algumas pessoas pensam assim, né? Ah, espiritualidade não enche barriga, espiritualidade não paga a conta. Hein? De fato, eles não estão aqui para isso, eles não estão, boa tarde Maria Helena, para proporcionar isso para nós. Não é esse o ponto. Mas eles nos dão tranquilidade, nos dão harmonia, nos dão energias para que eu e você possamos buscar as coisas que envolvem o lado material. Né? Isso eles nos fornecem. E aí a pessoa fica só voltada às questões que envolvem a matéria, a questões que envolvem relacionamento, carreira e outras coisas mais, e se esquecem completamente do propósito inicial da vinda a uma vida material. Boa tarde, Flávio. Lembra, nós estávamos falando aqui, você e eu viemos aqui para buscar questões que envolvem a espiritualidade nossa. O meu lado espiritual, meu lado emocional, meu lado de controle dessas emoções, o lado do ego e tudo mais. Nós não viemos aqui para acumular riquezas materiais. Nós viemos aqui para trabalhar as questões do espírito. Então, quando o encarnado fica muito ligado às questões materiais, a sua própria hierarquia espiritual promove essas quedas para que essa pessoa, né, esse espírito encarnado, vá buscar alguma coisa no sentido espiritual da vida, para que ele olhe para as suas questões pessoais, olhe para o seu comportamento, comece ali a entender que ele veio para cá para realizar alguma coisa para o seu próprio espírito. E aí, como eu contei, essa pessoa começa a se restabelecer novamente. Se você está vivendo isso, está passando por isso, não se esqueça, quando atingir de novo aquilo que você gostaria da vida material, não se esqueça das suas questões espirituais, tá? E, depois de ter falado tudo isso, nós chegaremos ao final dessa vida com toda essa bagagem e essa experiência, né? Dessas lutas e lutas e conflitos que nós iremos experimentar durante essa jornada. E com tudo isso em mãos, chegaremos à espiritualidade. Muitos acreditam que haverá um juiz, né? Que ele vai trazer até você um livro de anotações, né, apontando ali todos os seus erros, os seus acertos, né, e decretando ali uma sentença para você. Isso não existe, tá, gente? No final de tudo é você contra você mesmo, como Joana de Ângeles diz sabiamente, tá? Você com a sua razão de espírito, que é diferente da sua razão como encarnado, vai se confrontar. Bom, eu deveria ter me harmonizado com aquela pessoa, não consegui. Deveria ter me dedicado mais à meditação, não consegui. E aí você mesmo vai definir ali o que você alcançou e não alcançou, tá? E aí, dependendo da situação, se você tiver algum avanço, você vai pleitear aí para o futuro uma nova existência e recomeçar o processo. Então você que está ouvindo isso, eu que falo sobre isso, li sobre isso, já ouvi isso em outros lugares, a gente tem que chamar eu e você para a responsabilidade, para o caminho, né? Não adianta eu simplesmente saber e não me vigiar, né? Não olhar para essas coisas. Eu preciso entender aí, no caso de vocês, o que o Kleber está falando, né? E eu ouvindo a mim mesmo, tentar identificar o que eu preciso fazer aqui como espírito. Essa é a busca que devia estar em primeiro lugar em nosso pensamento. Como eu acho o caminho para essa transformação pessoal. As pessoas buscam o despertar espiritual aqui encarnado. O despertar espiritual não é ter clarividência, psicofonia, psicografia, isso é mediunidade. Esse despertar espiritual é entender isso, é compreender isso. Bom, aquela pessoa me traz sentimentos negativos em relação à raiva. Onde eu tenho que melhorar nesse sentido? Por que aquela pessoa tem esse poder junto a mim? E quando eu começo a ver isso, começo a me policiar nesse sentido,
eu começo a me tornar melhor, eu começo a crescer como espírito. Mas simplesmente só se vive uma vez e faremos tudo, né, como se não houvesse amanhã, aí você está, como a gente diz, está perdendo o cartucho, perdendo a vez que te deram aqui para que você crescesse e se desenvolvesse, tá? Bom, toda essa história que eu contei é o lado ali mais romântico, né, mais poético de uma encarnação. Ou seja, eu e você éramos espíritos que tínhamos a condição de traçar um plano encarnatório, de colocar ali no papel tudo aquilo que eu precisaria viver, toda essa história que eu contei, os mentores envolvidos, a espiritualidade, a hierarquia e tudo mais. Né? Então, é assim uma condição alcançada por uma parte dos espíritos vivendo aqui. E a outra parte, Kleber, como que funciona? Vamos imaginar hoje, né? A gente dá para se perceber isso, que a nossa sociedade ela é muito negativa, né? Ela vive momentos de um ego muito profundo, de um egoísmo muito profundo, de um olhar somente para as suas próprias questões, não se vive no coletivo, na fraternidade aqui entre nós como sociedade encarnada. E esses espíritos, quando desencarnam, continuam dessa mesma forma do outro lado, querendo saber só de si mesmo. E sendo assim, podemos chegar à conclusão que a psicosfera espiritual, né, a psicosfera mental de todos esses espíritos, vibra no negativo, por isso do umbral tão denso e por aí vai. Esses espíritos normalmente não vão traçar os seus planos reencarnatórios, eles não vão ter essa capacidade, essa lucidez para esse ponto, né, de conseguirem ali traçar isso e colocar isso como um objetivo. Porque vamos pegar que a gente está muito mais pensando muito mais nas questões materiais que espirituais. Independente de uma coisa ou outra, desencarnamos. E aí eu vá para a espiritualidade com muito pensamento material. Você acha que eu tenho condição de traçar um plano encarnatório para mim? O meu plano vai ser, eu quero ser rico, eu quero ser isso, eu quero ser tudo que a vida material pode me proporcionar como ostentação e situações e posições. Então, ele não tem essa condição, o espírito não tem habilidade para isso ainda, para traçar esse plano encarnatório. Então, vou pegar aqui o intermediário, nem tão o profundo desse espírito, tá? Depois eu falo do profundo. O intermediário ali, que foi uma pessoa boa na vida, mas muito, muito materialista, tá? Normalmente, nesses casos, ou um ente querido, ou um mentor, ou a espiritualidade elevada ali, próxima da região que ele está, é que vai traçar esse plano para ele. Essa espiritualidade vai desenhar todo o modelo de vida que ele vai viver e ele vai ser reencarnado compulsoriamente, ou seja, ele vai ser colocado numa vida, no grupo dele, ali, na família dele, que ele vem vivendo, para conseguir aí se elevar nas questões pessoais dele. Então, esses espíritos, né, que como eu disse é uma grande maioria, não tem um plano desenhado por si mesmo. Alguém o fez para ele. Claro que esse alguém que fez tem muito conhecimento espiritual, não são espíritos qualquer ali, é um espírito que já avançou muito em seu processo, em seu conhecimento, que desenha isso com amor, com fraternidade, com caridade, com tudo que você possa imaginar de virtudes, né? Então ele desenha aquilo. E esse espírito entra nessa vida material, nessa nova reencarnação. O que ele pensava antes de reencarnar, enquanto ele poderia ganhar de novo de dinheiro, de comprar, possuir, ter, né, e desejar, enfim, todas essas situações. Ele não pensava no avanço espiritual, né? E aí esse espírito entra na vida, na existência corpórea, tá? Aí eu sei que as pessoas vão perguntar assim, mas ele vai ser rico ou ele vai ser pobre, né? Bom, há uma grande chance de que ele tenha uma condição de vida muito favorável, tá? Por quê? Ele precisa se harmonizar em relação às questões que envolvem o dinheiro, tá? Porque o dinheiro, a gente sabe muito bem disso, é uma energia que a gente pode polarizar ela para algo negativo ou para algo positivo. Tem pessoas que têm muito dinheiro, são pessoas morais, são pessoas do bem, pessoas que ajudam outras pessoas, que empregam pessoas, que dão condição de vida para as pessoas, né, de uma forma honesta e moral, mas tem pessoas que usam o dinheiro para controle e dominação. Então ele precisa viver esse contato próximo com grandes ganhos, grandes montanhas de dinheiro, vamos colocar assim, para que ele tenha ali
a educação frente àquilo, tá? Aquela necessidade. Claro que o oposto também acontece, tá? Onde ele era muito rico numa vida e na outra vida ele pode vir sem nada ou vir normal como todos nós, tá? Há várias situações, estou dando aqui algumas possíveis, tá? Então eu falei primeiro do espírito que tinha condição de traçar o plano. No segundo caso, eu falo do espírito muito ligado às questões materiais, mas tem a sua moralidade, assim, é uma pessoa normal, né? E agora vamos falar daqueles espíritos voltados ao mal, praticantes, boa tarde a todos vocês, praticantes de fato de uma maldade, que fizeram mal a pessoas, à sociedade. Esses espíritos, obviamente, não têm a mínima, obrigado pelo presente, a mínima condição de traçar um plano encarnatório, né? Alguém traçará por eles, e esse será encarnado compulsoriamente, ele não vai pensar absolutamente nada, ele só vai se ver num corpo quando renascer aqui na vida material. Normalmente o pai, a mãe, a família que envolve um espírito como esse também são espíritos compulsórios, não são espíritos que conseguem programar a sua experiência, tá? Então esse espírito virá dentro desse modelo, tá? Normalmente, se for um espírito ligado a questões que envolvem, né, violência, né, roubo, assassinatos, essas coisas, ele nascerá muito quase que provável dentro de ambientes assim para aprender a sair dessa situação. Claro que ele recebe amparo, não se esqueçam disso, mas compete a cada um de nós essa mudança. Como pode também ele nascer numa família muito instruída espiritualmente para que a família tente e busque, né, resolver essa questão, né, ajudá-lo para resolver essa questão. A família pode ter alguma ligação com isso. Então, são variáveis enormes e possíveis. Lembra que eu comecei falando que o espírito ele é muito individual em seu processo? Pois bem, então para cada um de nós há uma situação, há um meio, um jeito, uma forma que passaremos essa situação. Mas conseguir dividir aí em 3 classes, talvez seriam muito mais, tá, do que isso. Não tem como a gente saber disso, não há muita informação em relação a isso, mas sabemos que tem espíritos que têm essa capacidade e espíritos que ainda dependem de outros espíritos para desenhar esse plano encarnatório, para construir esse plano encarnatório. Então, se você busca um indício de como anda a sua evolução espiritual, a sua jornada espiritual, medite sobre isso. Né? Medite, será que eu já tenho capacidade de desenhar o meu próprio processo, né? Construir a minha própria existência ou a próxima existência? Quais fatores você incluiria hoje para você como fatores que você precisa melhorar, que você precisa transcender nessa vida? Então, se você tem essa capacidade de identificar isso, eu preciso trabalhar a raiva, né, os ciúmes, a inveja, né, a luxúria e outras coisas mais, se você já tiver essa condição de enxergar isso, significa que você está num caminho muito positivo, tá? Que você está avançando nesse sentido. Mas se ainda os seus pensamentos só levarem você a realizar e pensar questões que envolvem o lado material, as paixões materiais, ainda está em busca de um amadurecimento espiritual, tá? E nós sabemos, como eu disse aqui todo esse tempo, que para a gente superar a nós mesmos, né, temos que viver situações conflitantes, situações de desgaste, né, com pessoas, conosco mesmo, para que eu possa aí, então, melhorar a minha condição como espírito encarnado, tá? É triste pensar assim? É triste pensar assim que nós viemos a esse mundo, né, viemos a esta realidade para passar por dores e situações. Vou falar a palavra que me veio à cabeça, para sofrer, né? Nós viemos à vida corpórea com essa finalidade, para viver sofrimentos, né? E através do sofrimento nos tornarmos algo melhor, né? Mas o sofrimento aí é um ponto de vista, né, pessoal. Para algumas pessoas o que se vive não é sofrimento, é aprendizado. Para outros o que se vive, ela entra na dor e entra na vítima, tá? Então nós temos que fazer essa análise, essa percepção desses fatos e construir aí uma jornada para cada um de nós. Kleber, eu estou assistindo aqui
e me enquadro aí, pelo que você falou, pelo que eu sinto, no compulsório, né? Eu estou atrasado? Não, você não está atrasado. Primeiro que você já identificou. Se você já identificou, significa que você avançou. Você já entendeu por que você está aqui, o que você tem que fazer, quais são os caminhos que você tem que percorrer. Quer um avanço melhor do que esse? Sair de uma situação de completa... Eu sou um cego da vida, né? Vamos colocar assim. Só enxergo matéria, você sai desse estágio e vai para um estágio espiritual. Ou seja, você ouve de fato um despertar espiritual em você. Você quer de fato saber o que você está fazendo aqui, como melhorar você aqui, melhorar você quando chegar à espiritualidade. Então, isso é a missão de todos nós aqui, a busca que cada um de nós deveria estar pensando nela, né? Nos nossos momentos aí que a gente pode meditar sobre a nossa existência, né? Viemos aqui para nos tornarmos melhores, nos tornarmos espíritos conscientes e ligados aí às práticas do bem, tá bom? Então é isso, pessoal. Falei bastante aqui, né? Sobre essa questão. E todo mundo sabe aqui que agora eu dedico a ler aqui as perguntas de vocês, né? Obrigado pelo comentário, Átila Rodrigues. Eu vou ler aqui as perguntas. Para quem quiser fazer parte de um grupo comigo, eu vou até colocar aqui já. E assim o pessoal que quiser entrar nesse grupo, entra, tá? Esse grupo eu coloco lá os conteúdos das lives que eu vou fazer, né? E também o pessoal troca informações, põe mensagens lá, mas tudo de forma ordeira, tá bom? Essa live também eu estou gravando ela aqui, para quem quiser depois assistir, ela vai estar disponível no YouTube, eu também coloco o link para o grupo lá, tá? Então vamos lá, vamos às perguntas aqui. Amanhã tem live às 1h30 e às 20h30, então amanhã tem 2 lives, tá? Para quem quiser assistir. Quinta-feira também tem live às 1h30, tá bom? Ou sábado ou domingo, vai depender da minha agenda, mas eu sempre faço uma live num desses 2 dias, tá? O pessoal fica sabendo aí, acaba entrando aí. Vamos lá, vamos ver aí o que o pessoal perguntou para mim aqui. Se eu tiver a resposta, será um prazer. Já falei boa tarde para a maioria do pessoal aqui. Para quem eu não falei boa tarde, meu boa tarde. Porque as mulheres são a maioria sendo espírita ou espiritualista? Sueli, muito boa essa pergunta e olha, eu posso dizer a você que isso é a mais pura verdade, tá? Por exemplo, eu faço parte de um grupo, né, de apometria de segunda-feira numa casa espírita aqui em Santo André. Acho que deve ter em torno de uns 15 trabalhadores. São 3 homens, tá? Nas aulas que eu dou, nos grupos que eu tenho de espiritualidade, tá? Por exemplo, tá uma turma que terminou sábado passado agora, nós tínhamos 2 homens e 6 mulheres, tá? Outras turmas também que eu já tive, né? Eu até brincava com as meninas que eu estava num harém, né? Tinha 10, 12 mulheres fazendo o curso e só eu de homem na sala, né? Por que as mulheres são mais conectadas a essas coisas espirituais, a esse sentido espiritual? Pelo seu lado emocional, pelas questões que envolvem a energia feminina das sensações, né? Da reflexão sobre aquilo que está sentindo. O homem, falo com propriedade disso, ele desvia o pensamento em relação às sensações. Ele ocupa essa área do pensar com outras coisas, né? E aí eles se tornam menos, né, vamos dizer assim, voltados a essas práticas, a esses estudos, tá? E acabam desviando desses pensamentos, dessas situações, tá? Mas, de fato, a mulher, ela está muito mais presente nos trabalhos espirituais, grandes trabalhadoras espirituais, temos vários nomes aí, né, que a gente acompanha aqui nas redes sociais, que desenvolvem trabalhos belíssimos, tá? Homens também, né, mas as mulheres são o maior número, sim, com toda certeza, tá? E isso eu vejo de uma forma muito positiva, tá? Elas têm todo um jeito, uma forma de lidar, de acolher, de tratar, que muitas vezes o homem não tem, pela característica da energia masculina, tá? De ser um pouco mais frio, mais truculento. Então, se faz necessária essa energia mais presente, sim, porque é o que a gente precisa, né? Para as nossas dores, a gente precisa muitas vezes de colo, tá?
A Alia coloca aqui, queria muito saber o que fui em vidas passadas. Deixa quieto, ela brincou aqui. Bom, a vida passada a gente pode ter acesso a ela, né? Não é negado a nós isso. Mas eu preciso ter maturidade para isso, né? Estar maduro emocionalmente para isso, né? Porque se eu ver coisas do passado que me causam transtornos, né? A espiritualidade não vai conceber isso. Mas se eu tenho aí uma questão de equilíbrio em relação a isso, né? Das minhas emoções, ela pode ir aparecendo com o tempo. Rosa Wally, minha não parece de... Eu não consegui entender a sua pergunta, Rosa. Qual a diferença entre espírito e alma? Muito bem perguntado, viu, Artitelmo? Bom, nós temos que pensar o seguinte. Quando estamos na espiritualidade, nós somos espíritos mesmo, tá? Quando somos unidos ao corpo da mãe, né, nesse momento da concepção, o espírito cria uma alma, uma energia que vai animar a vida, né, na matéria. Então a alma só existe enquanto o espírito está encarnado, tá? Ao final do processo, essa alma é integrada ao espírito e ela deixa de existir. Existe a personalidade, tá? Mas não a alma. Deixa eu ver, por uma história, eu acho que é isso. Marta Xavier, antes eu pensava que tinha a direção da vida. Hoje penso que somos levados por uma história. Eu também penso da mesma forma, tá? Eu sei que é um assunto polêmico, acho que até fiz uma live sobre isso aqui já. Livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio não está na mão da alma, né? Está na mão do espírito. Como a pergunta que a Arte Thelma acabou de fazer aqui. Então, é uma história traçada para nós vivermos e nós estamos vivendo essa história. Obrigado pelo comentário da live de domingo, olha, também achei muito legal. Eu desconheço isso, César. Eu sou um dos sagrados, sou o número 9, pode me ajudar? Não conheço isso. Eu já respondi a respeito do curso. Boa tarde, gostaria de ficar com uma lembrança do namorado que faleceu. Tem algum problema? Não, não tem, Márcia. Não tem problema nenhum, não. Desde que traga um sentimento positivo para você, um sentimento bom para você, não há problema, não. Eu não sei se dá para ver aqui nessa câmera, eu acho que não dá para ver. Eu tenho um vaso lá atrás que era da minha avó, né, já desencarnada há bastante tempo. Me traz uma recordação positiva dela, tá? Janaína Gonçalves, eu gostaria de saber o que significa ter visto um anjo. Quando eu era pequena, eu vi um anjo adulto. Bom, Janaína, você pode ter visto, na verdade, um espírito, né, que plasmou ali para você essa ideia de anjo pela sua idade, né, para que aquilo não causasse ali susto, medo a você, tá? Mas a mensagem para mim é de um protetor, de um espírito amigo, tá, que estava ali cuidando de você, e para que você tenha essa busca pelo conhecimento espiritual. A visão tem muito mais a ver com isso do que qualquer outra coisa. Porque quando nós temos aí a visão de um espírito, uma percepção de um fenômeno espiritual, a curiosidade, né, nos leva a conhecer. Obrigado pelo comentário, Jô Freitas. Um abraço para você também. Minha sogra falecida, eu sonhei com ela chorando, quer dizer, ela falou para mim que está tudo certo. Vai dar sim, Simone, fica tranquilo, tá? Já falou Gleck Caldas, já falou sobre a Kundalini? Olha, eu nunca falei sobre Kundalini aqui, tá? Mas resumidamente é a energia que provém aí da Mãe Terra, né? Que anima os nossos corpos. Kleber, me tira uma dúvida. Um falecido com 3 meses já consegue se comunicar? Pergunta aqui a Morena. Olha, pode ser que sim, pode ser que não, viu, Morena? Depende dele, né? Ele precisa estar bem espiritualmente, estar readaptado à vida espiritual, com os conceitos, né, da vida espiritual e da vida encarnatória. Se ele já tiver alcançado esse patamar e você também entender que ele não pertence mais ao seu mundo, ou seja, que você irá conversar com ele ali é somente coisas que envolvem crescimento e desenvolvimento, a espiritualidade pode conceber sim, tá?
Meus sentimentos, Andréia, a você. Juscelene Andrade. Às vezes fico em dúvida se a pessoa, quando morre, realmente reencarna. São tantas contradições. O que o espírito de uma pessoa jovem, cheia de sonhos, faz no mundo espiritual dormindo? Bom, primeiro assim, não há como eu comprovar para você que a reencarnação existe, que a vida espiritual existe. É algo que você tem que se convencer disso pelo seu próprio mental, né? Essa live tem esse propósito, os livros estão aí. Talvez experiências que você tenha, né, façam você, de fato, ter essa sensação e essa comprovação para você. Eu já tive as minhas, inúmeras, né, em relação a isso. E aí é uma questão pessoal, né? O que o espírito de uma pessoa jovem, cheia de sonhos, faz no mundo espiritual. Mas, assim, Juscelene. Lembra que eu falei? Os espíritos não estão ansiosos e cheios de sonhos numa vida material. Eles estão, na verdade, buscando crescimento espiritual. A vida material para o espírito não interessa nada, né? Kardec mesmo diz no livro, né, ele faz uma pergunta para a espiritualidade, né, o que sente o espírito ao desencarnar, né, quando olha para o seu corpo? Ele se sente se libertando de uma prisão. É isso que os espíritos falam quando veem o seu corpo físico para trás, tá? Ninguém quer estar aqui. Deixar para dormir no plano espiritual. Eu acho que lá a gente trabalha mais do que aqui, tá? Oi, boa tarde. Eu sonhei com minha que faleceu dizendo que está num lugar muito longe daqui. O que ela quer dizer? Bom, às vezes ela escolheu viver num local longe de você, né? Da espiritualidade, na espiritualidade. Há várias colônias, vários locais que esses espíritos podem ir, tá? Obrigado para quem começou a me seguir. Não esqueçam de teclar a tela aqui, isso ajuda muito, né, o meu trabalho. É bem isso mesmo, Nanda, né? A Nanda coloca que sou espírita desde os 7 anos, tenho 56, todo dia aprendo mais, todo mundo aprende, né? Cada pessoa, cada universo ali é uma caixa de conhecimento que a gente absorve, né? Eu sou grato a cada uma das pessoas que já foi até mim para que eu pudesse ajudar em algum sentido, né? Um pouco que eu consigo ajudar, e ouvido as histórias delas, né? Isso enriquece a minha história também. Muito legal o seu relato aqui, viu, Fátima, dessa visita do seu filho, né, para te consolar. Agora, olhar para frente, né, construir uma vida melhor. Exatamente, a vida é uma escola, como coloca aqui a Alia. O que você acha da expressão de desdobramentos? Tinha bastante, um dia fiz uma oração pedindo para não ter mais não. Bom, na verdade você está tendo desdobramento, Átila Rodrigues, né? Ele não deixa de existir, né? Você só não se lembra disso, tá? Todas as noites quando a gente entra em sono profundo, o espírito se emancipa, tá? Ele vai para a espiritualidade. E se isso estava te atormentando, como você coloca aqui, que é uma pena que você veja isso dessa forma, você tirou, na verdade, um momento de aprendizado muito importante para o seu espírito, tá? As pessoas, na verdade, buscam ter essa lucidez, tá? Para poder aprender. E não há uma técnica, não há um ensinamento, um curso que você faz para ter isso. Tudo que dorme aqui nessa vida, nesse mundo, tem como causa final aí a saída do corpo, tá? Em espírito. A Fá pergunta para mim aqui, boa tarde, quando chegamos na vida espiritual, nossos familiares vão ter, né, vai ter a mesma aparência? Olha, vai depender deles, né? Porque a gente, lá no mundo espiritual, nós somos dotados de
da capacidade de plasticidade do corpo perispiritual, ou seja, o pensamento molda a estrutura corpórea daquele espírito, tá? Então, se ele tiver conectado à ideia da última vida, que é a ideia que você reconhece, né, o rosto que você reconhece, ele pode estar visível a você, tá? Mas se ele optou e desejou por uma aparência de uma outra existência, também. Mas nós reconhecemos pela energia, tá? Mesmo que a aparência seja diferente. Meus sentimentos a você, Cristiane, pela partida dele, tá? Leni, na verdade, aqui que você está dizendo dessa comunicação da sua mãe com você, que você não vê o movimento da boca, a comunicação está sendo mental, tá? Espírito do mal pode fazer mal ou matar que está vivo? Sim, né? Eu acho que matar, tirar ao ponto de tirar a vida, não, mas levar essa pessoa a tirar a própria vida, ela pode induzir, sim, muita atenção em relação a isso, tá? A gente tem muitas inimizades do passado que estão atrás de terem aí as suas necessidades atendidas, tá? De repente ele pega essa pessoa num momento de negatividade, se instala ali no seu campo energético e pode levar essa pessoa a viver negatividade cada vez mais profundo, mais profundo, mais profundo, chega numa depressão e aí pode chegar a situações horríveis, tá? O recomendado aí é o tratamento médico convencional, né, para casos de depressão e tudo mais. E também, aí, depois desse processo médico tradicional feito, a casa espírita, né, os trabalhos espirituais para ajudar, tá? O pai da minha prima, em outra vida, foi filho dela, judiava. Dele hoje não se dá bem com o pai. É possível? Sim, eles estão buscando harmonia entre eles, tá? É bem por aí. Obrigado, Dr. William Nascimento. Obrigado pelo comentário. Obrigado, Tangente, a Atila Rodrigues também pelo comentário. Boa tarde, Coringa. Obrigado, doutor. O que pode me falar sobre o livro de Enoque? É verdade a existência dele? Olha, eu li o livro, tá? É um livro interessante, né? Assim, eu diria que é mais do mesmo, né? Mas existe, né? É um livro interessante, tá? Retrata algumas situações aí. Vale, tá? Obrigado, Sueli. Helena Ribeiro, boa tarde. Porque eu nunca consegui ver meu filho em casa e quando ele nasceu viveu só 5 dias e morreu no hospital. Bom, Cristiane, há várias respostas possíveis aqui, tá? Eu seria leviano se tentasse dar alguma resposta para você em relação a isso. Não temos essa primeira autorização para isso, né? E segundo aí que há várias razões para isso acontecer, tá bom? Não por isso, Átila. Bom trabalho para você. O espírito é imortal, é isso aí. Existem luz? Será que é espírito? Pode ser. Já respondi, Leni, essa questão, tá? Dos espíritos conversarem, mas não mexerem a boca, tá? Essa conversa está sendo mental. Boa tarde, Eunice. O doutor William coloca aqui, quando estamos com alguém em relacionamento, de repente viramos inimigos. Isso de vidas passadas? Pode ser. Né? Eu costumo dizer que a gente se relaciona, né, nessa vida com uma desavença de vidas passadas, tá? Estamos em busca dessa harmonia. Não é uma regra para 100% dos casos, tá?
Meus sentimentos alinham a você? O que a espiritualidade diz sobre pessoas que fazem maldades sutis? Devemos ter pena? Bom, o sentimento de pena é um sentimento negativo, né, na minha visão, né? Nós não temos que emitir, na verdade, nenhuma observação de sentimento em relação à conduta das outras pessoas, né? Eu tenho, na verdade, que observar aquilo e aprender, seja lá o que eu quiser aprender com aquilo. Mas toda vez que eu gero um sentimento frente ao que me oferecem, né, ao que eu estou presenciando ali, eu tento neutralizar aquilo, fazer indiferença daquilo. Porque se eu entrar no mesmo padrão, eu estou na mesma ressonância, né? E não cabe a mim julgar, não cabe ao outro julgar, penso eu, né? Cada um na sua individualidade, claro. Mas tento não fazer julgamento, só observação. E não expressar nenhum sentimento, tá? Eu acho que pena não seria mais indicado, não. E também, orientação também não, tá? A orientação ela só é oferecida quando ela é pedida. Estamos vivendo a nossa melhor versão, então logo imagina-se como foi a anterior. É bem por aí mesmo, Cida Barbosa. Nós somos o melhor de nós mesmos. Não por isso, Artitelmo. A Eunice diz aqui que foi na casa do Chico Xavier. É um lugar que eu ainda quero conhecer, não fui ainda. Pode ser, Manuel. Pode ser que quando você vê essas luzes, você está vendo algum espírito por perto. João Ferreira coloca aqui: o que fazer quando estou com certas pessoas e me vem um zumbido muito forte no ouvido, né? Bom, provável aí que seja alguma coisa mediúnica, tá? Conhecimento, estudo, né? Buscar aí desenvolver essa mediunidade sua, tá bom, João? Casas espíritas oferecem bons cursos nesse sentido, tá? Os casais ficam juntos no plano espiritual e como é, né? Bom, a questão dos casais aqui é um assunto polêmico, né? Eu já até falei sobre esse assunto outro dia. Nós muitas vezes escolhemos o parceiro dessa vida, que é uma desarmonia de outras existências, né? E quando desencarnarmos nós dois, né, o casal, pode ser que ela se lembre do que eu de fato fiz a ela e ela não queira nem ficar perto de mim, tá? E eu posso acontecer isso comigo também, olhar para aquele pessoa que viveu aquela vida comigo na matéria e dizer, ó, não quero mais você perto de mim, não quero mais conviver com você. Há essa possibilidade, como há outra também, tá? O término de relacionamento que era perfeito, hoje somos inimigos, é de outra vida? Pode ser de outra vida, pode ter sido criado nessa também, William. Tudo vai depender dos dois aí, né? Não vamos também depositar tudo no passado, né? Nós também criamos situações novas. Uma questão de interpretação, de observação. A Francisca relata aqui que sonhou com o filho dela, que foi assassinado, né? Bom, Carla Cuidadora, se uma mulher fica grávida e perde o bebê, qual o sentido disso? Se a grávida vai ficar tão triste? É uma pergunta muito boa, viu, Carla? Carla que está sempre por aqui também. E a gente tem que pensar o seguinte, né? Alguns espíritos na espiritualidade, que para a cura dele, para o refazimento do corpo espiritual dele, o melhor tratamento para essa situação é passar um tempo aqui na vida material, em um tempo como esse que você coloca aqui, muito breve. E essa concepção, esse aborto, ele ajuda esse espírito a reconstruir a ideia de um corpo espiritual, tá? É um assunto muito complexo aí, que dá uma live isso, tá? Para falar sobre esse assunto, mas em via de regra é isso, o espírito precisa, nesse momento, viver essa situação de ser concebido no ventre da mãe, passar ali o seu período ali, 8 meses, até nasce e depois desencarna, para essa reconstrução do seu corpo perispiritual por situações que ele mesmo proporcionou a ele, tá? E a mãe, muitas vezes, concede isso, quando está fora do corpo, projetado espiritualmente, em reuniões com a espiritualidade, ela aceita passar por isso,
para que ela cumpra algum processo, algum objetivo da evolução dela também, tá? Rezar para um parente desencarnado é bom? É ótimo, tá? Francisca, em relação aqui à continuação do seu relato do seu filho, tá? Faz oração para ele, tá bom? Sempre mantenha ele nas suas orações. Boa tarde, Tagila, boa tarde. Muito bem, Aline. Sempre faça orações para aqueles que estão na espiritualidade. Bom, eu já respondi aqui a Eliette Silva. Sim, a projeção astral acontece com todos os encarnados, tá? Quando estamos dormindo, sono profundo. Frequência mental lá por volta de uns 3 Hz, tá? Então, isso acontece, né? Nós somos projetados do corpo e vamos para a vida espiritual, tá? A Eliette aqui pede para mim responder a pergunta dela, eu já respondi a pergunta dela lá atrás, vou responder novamente, tá? Bom, Eliette, o que acontece é que o espírito muitas vezes vai para uma colônia que é distante de nós aqui, de onde a gente está morando. Então, por isso que ela disse que foi para um lugar longe, tá? Minha esposa faleceu há 5 meses, o que fazer para voltar a ter a alegria de viver? Estou sem forças. Bom, primeiro, Almir, respeite, né, o momento que você está vivendo, o luto que você está vivendo, alguém muito importante para você, né? E vai se apegando a Deus, né, aos bons espíritos, fazendo as suas preces, as suas orações. Na medida certa do tempo, essa energia vai encontrando outro lugar e você volta aí a ter a sua força restabelecida, tá? Se for o caso, se for de sua escolha, procure uma casa espírita, né? Vá até lá. Os passes, as orações, as palestras fazem muito bem, tá? A Bruna pergunta se o pai dela já pode visitar, né? Faz 3 meses que ele desencanou. Então, Eliette, esse é um problema, né? Eu já respondi a sua pergunta e aí as pessoas saem da live e depois querem que eu refaça a resposta. Eu acabei de refazer a sua resposta. Bom, Bruna, ele pode visitar você? Pode visitar vocês, né? Pode, tá? Vai depender dele, né? Como ele já está aí na sua condição como espírito, tá? Obrigado, Jô Freitas, pelo carinho aqui, viu? Fique tranquilo. Silvinha coloca aqui então, Kleber, então tudo que passamos são escolhas nossas no plano espiritual, grande parte delas sim, tá? Hoje, né, nós podemos criar coisas também, tá? Nós criamos situações novas, mas aquelas mais contundentes, certamente fomos nós que pedimos. Os entes queridos desencarnados sentem quando pensamos ou sentimos falta deles? Sim, tá? Por isso que a espiritualidade sempre nos orienta aí. Claro, devemos ter saudade, né? Ter essa lembrança deles, isso não tem problema nenhum. Mas não alimentar a posse, né, por eles, né? Eles sentem esses pensamentos, a gente conseguir sentir coisas positivas, ótimo. Porque eu mencionei, né, do vaso da minha avó que está lá atrás. Eu tenho uma saudade dela positiva, né? Tenho certeza que ela está num lugar melhor do que o meu, né? Como a gente está falando aqui, a vida espiritual é melhor do que a vida material, né? A Kelly coloca aqui, minha mãe faleceu em 2021, se é possível que ela reencarne novamente próximo a mim. Olha, Kelly, vou ser bem sincero, uma opinião aqui, tá bem opinião mesmo, assim. É difícil isso acontecer, tá? Pelo tempo aí que ela chegou na espiritualidade. Tá? Mais provável aí que ela aguarde o retorno de todos vocês. O Emo pergunta aqui para mim, a gente pode abandonar o mentor ou ele abandonar a gente? Não, tá? Ele não vai abandonar você, né, de forma alguma, né? Missão dada é missão cumprida, né? Então ele vai ficar do seu lado, mesmo você muitas vezes não ouvindo ele, tá? Não querendo os seus conselhos. Boa tarde, Adriano Santos.
Bom, para aqueles que desencarnaram recentemente, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, uma semana, um ano, tudo depende desses espíritos, tá, gente? Ele está reintegrado novamente à vida espiritual, tratar das suas questões, estar ali emocionalmente tranquilo, tá? Ele pode. Meus sentimentos, Rosimeire. A Rosimeire coloca aqui que sonhou, perdeu 2 pessoas, o filho, né, e no outro dia a mãe, né? E diz que sonhou com a mãe e o filho, e ela respondeu que ainda não podia ver o filho, né? A mãe dela respondeu por que isso acontece. O filho ainda não está pronto ainda, né? Para que você o veja, as questões que envolvem ele, a evolução pessoal dele. Por isso que ainda não é permitido isso, tá? Quando for permitido a ele, certamente ele virá até você. Mario Silva. Os espíritos, quando morrerem, como eles se veem? Com a mesma roupa e a mesma idade que morreram? Sim, tá? Nós chegamos no mundo espiritual, né? Com a mesma aparência que nós tínhamos aqui, a roupa e tudo mais. E claro, depois de um tempo lá, né? A adaptação à vida espiritual, nós temos a capacidade de moldar o nosso corpo a uma aparência que nos é mais agradável, né? E ninguém quer ficar com 80, 90 anos. A gente vai lá para a meia-idade, que é a visão que a gente mais gosta. Zumbido é sinal de mediunidade? Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Primeira coisa aí é buscar a medicina. Tudo descartado? Aí vamos buscar o trabalho espiritual. Boa tarde, Cristina. A Carla cuidadora aqui, se ela vai ser penalizada por não escolher a gravidez, a maternidade e tudo mais, não, tá? Não há punição. Os espíritos não saem por aí punindo alguém, tá? São escolhas. As escolhas são respeitadas, tá? Kleber, fui dormir com blusa e acordei sem ela. Tá? Bom, tem que ver aí o que aconteceu, tá? Por que essa blusa saiu, Cristina? Pode acontecer de espíritos fazerem isso? Pode ser que sim, tá? Mas teria que ser uma condição aí muito anormal, tá? Eunice Rodrigues Tales, o que você acha da apometria? Ela perguntando para mim. Eunice, eu trabalho com apometria, eu dou aula de apometria. Eu acho que é uma técnica, assim, das que eu já conheci, conheço várias, para mim é a melhor, que é a que mais me identifico, tá? Todas são boas, né? Todas são produtivas em relação ao próximo, né? A apometria foi uma escolha de identificação mesmo. Gosto muito dessa questão de estudar o espírito, o que ele está fazendo aqui, por que ele está aqui, qual é a história que motivou ele estar aqui, porque estamos aqui de volta porque fomos motivados pelas ações do passado. Enfim, ela é a técnica que me encantou os olhos, tá? Eu acho que traz bons resultados quando aquele que passa pela apometria está disposto a autoconhecimento também, a autotransformação, tá? Eliette Silva coloquei, também sonhei com ela quase pegando na minha mão, não conseguia e ventava muito, eu escutava o barulho do vento. Interessante, viu, Eliette? Legal, Kelly, que a sua mãe te visitou. Sonhei falando com o espírito, sempre assim conversamos, mas não veio, sonhei com os espíritos. Eu não entendi eles, a pergunta aqui. A Kelly coloca aqui, hoje formei nova família, tenho meu bebê, esposo, mas não me sinto como antes, mas penso neles. Tenta trocar esse sentimento, esse pensamento por algo realizado, viu, Kelly? Você cumpriu a jornada, agora você está num outro momento. Desapegue aí do passado, a gente não consegue mudá-lo, a gente só consegue aprender com ele.
Obrigado, Rose. Abençoe você também. Na época, minha mediunidade aflorou. Hoje, nada. Isso é normal. As emoções exaltadas mexem com a mediunidade, tá? Isso é normal. Mas pode desenvolver, tá? Eu não estou conseguindo entender aqui a sua pergunta, viu, Iris? Pode ser, Gomides, né? Que ela tenha tirado a própria blusa aqui sozinha, né? Depois que o marido partiu, nunca veio em sonho. Depende de muitas situações, viu? Tarvalho. Muito bem, pessoal. Eu já percorri aqui todas as perguntas, né? Aquelas que fizeram sentido para mim responder, eu respondi. Eliette, eu respondi aqui o seu comentário, né? Você relatou aqui algumas coisas aqui, mas não faz sentido de eu responder alguma coisa, porque é mais um relato, né? Do que você colocou aqui para mim. É isso aí, Kelly. A mediunidade tem que ser a favor dos outros mesmo. Esse é o caminho, tá bom? Muito bem, pessoal. Eu vou já me despedindo de vocês aqui. Já estamos aí com quase 1h30 de live, tá? Lembrando que amanhã, às 4h30, às 4h30, amanhã, às 1h30, eu estou de volta, tá? Às 20h30 também, quinta também, às 1h30, eu estarei aqui com vocês, tá bom? Então, para quem quiser fazer parte do grupo, eu já deixei o número aqui para vocês, mas quem perdeu o número é só entrar ali no meu perfil, vai ter lá opção de mensagem, ali você manda uma mensagem para mim e eu coloco você no grupo lá, tá? O grupo é só para informar sobre as lives e tudo mais, beleza? Então é isso, galera. Meu muito obrigado, um abraço a todos vocês, sintam-se aí abraçados. Nós nos vemos amanhã, quinta-feira, quarta-feira, 1h30. Estou complicado com os dias hoje. Amanhã, quarta-feira, 1h30, com mais uma live aqui para todo mundo, tá bom? Então, para encerrar, obrigado, Alia, obrigado, Giane, até mais. Pense sobre o que eu falei. Eu sou Kleber Oliveira, foi muito bom ter você por aqui. Tchau, gente, até mais. Um abraço a todos vocês. Obrigado por quem acabou de me seguir. Valeu.